Ontem eu falei sobre a importância da graça. Um homem sem a graça, ele está em desgraça, né? Mas algumas pessoas se atrapalham muito com a graça. A graça de Deus é mal compreendida em vários lugares. Eu até penso que Pedro, quando termina a carta dele, ele diz que essa é a genuína graça de Deus, porque já naqueles dias havia uma falsa graça, né? Já havia uma falsa graça. A graça de Deus, ela espera de nós uma resposta. Você pode ter certeza disso. O autor da carta aos Hebreus, ele chega a fazer a seguinte pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? A gente reage à salvação com diligência ou com preguiça, né? Porque a negligência é um sinônimo da preguiça. É verdade. Quando você vai lá em Provérbios e vê o sábio falando sobre preguiça, o oposto da preguiça é a diligência. Deus espera que a gente seja diligente. Na verdade, Deus espera que a gente responda algumas coisas que Ele comunica à nossa vida. Todos os dons do Espírito Santo requerem de nós uma contrapartida. Basta você lembrar. Os que presidem devem presidir como? Quem lembra? Lembra aí, bota a cabeça para funcionar. O dom da presidência, com diligência. Os que presidem com diligência. Agora, o dom da presidência Deus te dá. E a diligência? Quem é que tem que ser diligente? Você. Eu posso ficar preguiçosinho com o dom da presidência. Eu conheço muitos homens que presidem mal. Não porque não tem o dom. Tem o dom, mas é preguiçoso. Muita gente acha que a graça vai produzir coisas que Deus espera que a gente responda. Deus espera que seja a resposta em nós. A gente pede coisas a Deus que, na verdade, Deus não vai nos dar. Ele vai nos tornar. É diferente. Ele não nos dá diligência, ele nos torna diligentes. Quando a gente se arrepende de ser preguiçoso. E aí começa a clamar a ele. Não, porque tudo vem dele mesmo. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Tudo é dele, mas você tem que reconhecer em algum momento que está preguiçoso. E tem que começar a pedir: Senhor, me ajuda, que a cama colou aqui, eu não quero nem me levantar. Tô molinho, estou com moleza, eu quero reagir. E aí começa a pedir a Deus, aí Deus te socorre. Mas Deus, na verdade, quer nos transformar. Ele não quer apenas nos dar dons. Ele quer nos transformar no caráter de Jesus. Ele não quer só comunicar dons, ele quer que a gente produza fruto. Você talvez seja daquela escola que fala os frutos do Espírito Santo. Um dia eu conversava com um padre, doutor em teologia, da aula na PUC. Ele estava falando dos frutos do Espírito Santo. Eu falei: querido, a Bíblia não fala dos frutos, a Bíblia fala do fruto do Espírito Santo. Ela fala de um único fruto, que é benignidade, que é longanimidade, mas é um único fruto. Depois pega Gálatas lá e dá um confere. Não é um monte de fruto, é o fruto. Assim como Maria comunicou a Jesus ao mundo, Deus espera que a igreja comunique Jesus ao mundo. É o fruto, é Cristo em nós, a esperança da glória. Deus não tem outra esperança. Deus quer nos moldar mesmo, de verdade. E não obstante os dons, a riqueza, a graça de Deus na nossa vida, Deus espera que a gente responda. E eu sei que a maior parte da nossa resposta, a maioria delas é com clamor, com choro, porque a gente não tem capacidade de nós mesmos para dizer nem o amém, né? A gente não é capaz de fazer nada de legal. A gente é bom para pecar. Para pecar a gente faz sem ajuda. Mas para acertar o alvo, a gente precisa de verdade depender plenamente
do Espírito Santo de Deus. Amém? Existe uma armadilha que, ora, de vez em quando está nos atrapalhando. Eu digo que é uma armadilha mesmo, é a compreensão da graça, do amor de Deus, né? Jesus trouxe graça e verdade. Diz lá o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. A lei veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade veio por meio de Jesus. Eu acho que talvez por isso a gente se atrapalhe tanto com a graça. Porque quando a gente fala da graça, a gente só fala da graça, a gente não fala da verdade, né? Mas Jesus trouxe verdade e graça. Na verdade, quanto mais verdade a gente tem, mais a gente se desespera pela graça, né? Hoje a gente quer dar uma graça sem verdade. E quando você comunica a graça sem verdade, você quer dar um cobertor para alguém que não está se vendo nu. Você quer cobrir alguém que não se vê em pecado. O cara já é bom, tu quer meter graça nele, entendeu? A verdade, ela opera, ela desnuda a gente. Quando a verdade vem, ela deixa a gente pelado. Na verdade, olha, quando Jesus comunicava o Evangelho, ele desnudava qualquer pessoa. Qualquer fariseu bom, perto de Jesus, se sentia um pecador miserável. Não é verdade, porque a lei dizia lá, não, vamos pegar a lei. Jesus ensinava assim. A lei dizia assim, por exemplo, não matarás. Imagina Jesus falando no meio de uma multidão, não matarás. A lei, vocês ouviram, os antigos falaram, não matarás. E aí, tem uns caras que nunca mataram ninguém, né? Nunca tirou a vida de ninguém e falou assim, eu estou bem, nessa eu estou bem. Mestre, fala mais, mestre. E Jesus então segue falando, eu porém vos digo. Opa! Mas tem um cara que matou lá, né? Tem um cara que matou. Sempre tem um entre nós que tirou a vida de outro, né? E esse está se sentindo miserável, né? Quando ele fala, não matarás, ele já está lá no buraco. O barquinho, ele está sozinho no barco, né? Mas quando Jesus começa a falar da raiz do homicídio, quando ele começa a explicar o que leva o homem a matar, aquele que odeia, aquele que chamasse irmão de tolo, ele começa a falar do juízo, da gravidade. Daqui a pouco o barco do homicida está lotado. Porque quem nunca odiou uma outra pessoa? Quem nunca quis dar um soco na cara de uma outra pessoa? Pelo menos um soquinho, né? Dar um soco, um telefone assim. Quem nunca desejou dar uma testada na... Aí a lista fica grande, não é verdade? Se ele disser assim, vocês ouviram os antigos falaram, não adulterarás, é possível que algum homem aqui nunca pulou o muro. E esse cara diga, ô Senhor, fala mestre, que teu servo ouve. Mas quando ele termina de dizer que aquele que olha com intenção impura para uma mulher já adulterou, o barco do adúltero está quase afundando de tanta gente. É assim que é ouvir Jesus. Ouvir Jesus é chegar no profundo da nossa miséria. Ouvir Jesus é se ver, como Paulo disse, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A armadilha que eu me refiro é essa graça sem verdade. A armadilha que eu me refiro é compreender equivocadamente a relação que Deus tem conosco por conta do seu infinito e grande amor. Deus, ele não apenas ama, ele é amor. E o amor de Deus é um negócio assim absurdo. Quando o cara mergulha no amor de Deus, ele cruza o braço e não quer fazer mais nada. Porque ele compreende, por exemplo, que o amor de Deus não muda mesmo quando erramos. Você pensou você lidar com uma pessoa que mesmo quando você machuca ela, ela segue te amando? Não mudou nada. Deus segue amando você. Ah, mas eu machuquei muito o Senhor, mas ele segue te amando. Como é que você lida com uma pessoa assim? A gente está acostumado a lidar com gente que quando a gente machuca um pouquinho, o cara já fecha a cara. Se machucar mais um pouquinho, ele já fecha o coração. Se machucar mais um pouquinho, ele empurra a gente no inferno, entendeu? Mas Deus não é assim. Deus, você machuca ele, ele ama. Machuca, ele ama. Você não muda ele com a ação errada, nem com a certa. Né? Que é outra coisa que nos atrapalha também, né? A gente faz tudo certinho e acha que hoje Deus vai me amar mais. Ele segue amando, ele sempre amou. Se acerta, se erra.
O amor de Deus é incondicional. Você diz amém? Nada muda o amor dele. E aí a gente fica contemplando o amor, aí fica, e esquece, por exemplo, que as promessas não são incondicionais. As promessas são condicionais. Eu, você, nós precisamos fazer a vontade de Deus para que as coisas aconteçam. Abra a tua Bíblia na carta aos Hebreus, versículo 35, embora eu quero começar aqui. Hebreus 10, 35, com esse conselho que diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, recompensa. Amém? Confiança tem. Com efeito, tendes necessidade de quê? De perseverança. Nós temos necessidade de perseverança. Estou lendo o versículo 36 do capítulo 10. Por que a gente tem necessidade de perseverança? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não, todavia, o meu justo viverá pela... E se retroceder, se é condicional, pode ser que ele retroceda ou nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, o autor anima, dizendo a gente a nossa natureza. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Você diz amém ou não? Nós temos necessidade de perseverar. Todos nós temos necessidade de perseverar. Você diz amém ou não? Perseverança, diga comigo, perseverança. Perseverança. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, perseverança a gente recebe como? Pela imposição das mãos? Termina a reunião, você, quem quer perseverança, vem que eu vou orar por você, você vai receber um dom maravilhoso. Como é que a perseverança chega a nós? Não, eu só peguei esse texto aqui agora só para fazer uma abertura do nosso tema. É só a introdução mesmo. Como é que a perseverança chega? É o que eu falei, gente. Deus não dá perseverança. Deus nos torna perseverantes. É diferente. Se você for lá em Romanos, tu não vai gostar muito disso não, mas se tu for lá em Romanos, capítulo 5, versículo 3, ele está dizendo, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Diga assim, nos gloriamos nas próprias tribulações. Ele diz, sabendo que a tribulação produz o quê? Não ouvi. O que tribulação produz? Então, se o sujeito estiver do meu lado e pedir perseverança, o que ele vai ganhar? Tribulação. É verdade. Ele vai dizer, eu quero ser um sujeito perseverante. Eu vou dizer, então eu vou te ensinar, meu filho. Vem cá que eu vou te botar na moenda. E moe o sujeito. Tribula ele legal mesmo, mete ele dentro, aperta, pressão para tudo que é lado. Paulo fala de 4 tipos de sofrimentos, né? Quando escreve os Coríntios, ele fala da tribulação, que é a pressão quando te espreme, né? É um negócio que bota você igual aquela cana e vai depois. E tem cara que é bom com esse negócio, né? Tira a cana do outro lado, quando tu pensa assim, não, já acabou. Ele pega, torce a cana e mete de novo. Parece que Deus faz assim com alguns, né? Quando tu pensa assim, acabou. Ele, peraí, meu filho, tem mais caldinho, deixa eu tirar. Mete você ali. Lembrei de Moisés Cavaleiros, agora pai do Marco, muitos anos, eu era jovem ainda. Ele dizendo que estava numa reunião, a irmã falou assim, ô pastor, eu tive uma visão com você. Ele foi, como é que era? E a irmã falou assim, eu vi você em cima de uma moeda. E ele achou, legal, uma moeda. Mas como é que era isso? Então,
o Senhor colocava você assim, dando aquele negócio assim, espremendo ele. Não é moeda, não, é moeda. Misericórdia, Senhor. Não é uma moeda, é uma moeda. E Paulo fala dessa tribulação. Ele fala também de um outro sofrimento, diferente desse, que é a perplexidade. Que não é uma moenda, mas é como se Deus metesse na nossa boca assim, um aspirador de pó e sugasse tudo, assim, e arrancasse tudo da gente. Tem sofrimento que não espreme, suga de nós, arranca de nós nossas bases, nossos encostos, nossas muletas. Ele vai removendo tudo da nossa vida, até que ele seja o único fundamento do nosso coração. Alguém disse que Deus só vai ser tudo para nós quando ele for o único. Quando ele for a única coisa que nós temos, aí ele vai ser tudo, né? E muitas vezes a gente diz que Deus é tudo, mas tem um monte de reserva, né? Se faltar, eu corro para lá, se faltar... Até que Deus vem e arranca tudo mesmo. Mete aquele aspirador e te deixa assim perplexo. Ah, meu Deus, como nunca vi tanta porta fechada na minha vida. E aí Deus deixa você e ele só. É um sofrimento bom também. Amém? Mas tudo isso produz em nós perseverança. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, humilhados, né? Porém não destruídos. Então, tudo isso, tudo que Deus promove na nossa vida, produz perseverança. Então, se temos necessidade de perseverança, em outras palavras, a gente tem necessidade de ser atribulado. Ninguém gosta desse negócio. Não é uma mensagem boa essa. Não é uma mensagem boa, né, Zuca? Mas é verdadeira, gente. A gente precisa mesmo. Porque, do contrário, a gente vai ser preguiçoso com a graça. Do contrário, a gente não vai perseverar até cumprir tudo. Do contrário, a gente vai ficar largado aí de qualquer jeito, entendeu? Deus derramando dons e a gente com preguicinha em casa, entendeu? Se Deus não entrar na nossa história e mexer mesmo à vontade... Né? Agora tem uma outra coisa que eu julgo que é muito importante. O que é? Deus não invade. Deus, ele engravidou Maria e ela ficou virgem ainda. Ele não tirou a virgindade dela, ela estava grávida e virgem. Deus é o único que planta em nós o que ele quer sem nos violar. Mas ele não chegou para Maria. Maria, não é o seguinte, vou te engravidar com aquela boca, não fala nada que eu sou Deus. Foi assim. Ele comunicou para Maria o desejo dele. E ela falou, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Deus não invade, Deus não arromba. Deus não chega quebrando tudo, entendeu? O Senhor, expulso do meio da igreja de Laodiceia, por conta da autossuficiência, da riqueza daquela igreja, ele volta lá e bate na porta e diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir a porta, eu entro e ceio contigo. Então, o dono da igreja, excluído, não volta arrebentando. Ele podia trazer uns 2 anjos, assim, mete o pé aí e vou entrar de volta. Essa igreja é minha. Mas não, ele vai lá, bate, espera alguém ouvir, espera alguém abrir, e aí abriu, ele entra. Então, Deus não vai arrombar a nossa vida, quebrar tudo a bel prazer, entendeu? Ele vai esperar a gente dizer assim, Senhor, eu preciso ser quebrantado. Eu estou cansado de mim. Já fez essa oração? Estou cansado de mim? Não, essa talvez você não tenha feito, mas uma eu sei que você fez. Eu quero ser um vaso novo. Essa você fez. O cara só faz essa oração de verdade, com sinceridade, quando ele está cansado dele. É quando ele olha para a vida dele e diz, cara, como eu sou pereba, como eu sou ruim, como eu sou débil, como eu preciso ser transformado, como eu preciso. E começa a pedir a Deus. E aí Deus começa a fazer, né? Você pediu, aí ele faz. Ele não vai invadir. Você vai fazer como o Zaqueu lá cantou lá na música do resto da Nes. Entra na minha casa, entra na minha vida. Você convida, ele entra. Você diz, vem, ele vem mesmo. Amém?
Ele é o bom pastor que entra pela porta. Ele não salta. Ele não te engana. Ele não dá mensagem subliminar e você, e aceitou, já entrou. Não. Ele fala de forma consciente conosco. Ele fala de forma clara. Aquela conversa que eu tive com vocês ontem não foi uma violação de Deus. Ele foi falando à medida que eu fui abrindo espaço para ele. À medida que eu quis saber mais. À medida que eu perguntei, Senhor, esse negócio de um rei que vai combater outro rei. À medida que eu fui entendendo, que eu fui me rendendo ao senhorio dele. Porque Deus, ele espera que a gente seja coerente até com as nossas declarações. Lucas 6, 46, lembra? De Lucas 6, 46, daquela pergunta famosa que Jesus faz para os discípulos, lembra? Não lembra? Se não lembra, leia, grava. Essa é a pergunta boa, né, cara? Vinícius já está no sangue, né, Vinícius? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando, não fazeis o que eu vos mando? Não me obedece. Então o Senhor, ele, em algum momento, ele confronta a nossa incoerência, tá falando com a boca, mas não está vivendo. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Diga comigo, em vão me adoram. Você lembra o contexto dessa declaração? Não do profeta, mas do próprio Senhor Jesus. Que ele podia dizer assim, entrou aqui no nosso louvorzão hoje, que estava bom demais. Aí falou, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adora porque essa sanfona está desafinada demais. Ele ali está cantando, mas não está cantando bonito. Em vão me adora por quê? Ele estava falando de música. De que Jesus estava falando? Quando ele falou, em vão me adoram. Eu vou completar a frase. Em vão me adoram, ensinando doutrina de homens. A adoração era falsa, não é porque a música era desafinada. É porque adoração e louvor para Deus é muito mais do que música. Transcende a tudo isso aí. Em vão me adoram, porque ensinam coisas que eu não ensinei. Falam coisas que eu não estou falando. É aquela famosa doutrina da revistinha da escola dominical. Que eu cansei de confrontar algumas moças lá sobre o jugo desigual. E elas diziam, não, mas lá na revistinha da escola dominical, no dia tal, falou que está liberado agora. Pode namorar os ímpios todo. Até a filha do pastor, não sei quem, vai botando todo mundo na lista. Eu dizia, mas João 12, 48 diz que aquele que me rejeita e não ouve as minhas palavras, eu não o julgo, porque já tem quem o julgue. Quem é que vai julgar? A própria palavra que eu tenho proferido, essa o há de julgar no último dia. Quem vai julgar não é a revistinha da escola dominical e nem a prática do teu pastor. Quem vai julgar é a palavra. Então o Senhor, com todo o respeito e amor que Ele tem, Ele também é muito firme. Ele é muito claro. Amém? Ele espera que também coerência da nossa parte, do nosso discurso. Porque se tem uma coisa que Ele não gosta é de hipocrisia. Entendeu? É falar uma coisa e viver outra. Ele não gosta desse negócio. Esse negócio desagrada a Ele tremendamente, entendeu? Ele espera que a gente reaja. Porque é assim, irmãos, na verdade, é coisa bem prática, é assim. Quando nós estamos diante de uma situação onde nós vemos claramente que a nossa trave está grande, e aí que a gente está tentando arrumar o argueiro do irmão, mas a gente está com a trave no olho, que a gente começa a falar coisa que a gente não vive, a gente só tem duas possibilidades. Uma é se render e confessar e dizer, olha, negão, eu quero te ajudar, mas quero dizer que eu estou pior que você. Minha vida também está um bagaço. Ou ficar hipócrita e começar a falar como se a gente fosse melhor que o outro. A gente só tem essas duas possibilidades. A gente não tem outra possibilidade. Quem ajuda os irmãos, quem discipula, quem lidera, quem pastoreia, normalmente está em algum momento falando uma verdade para alguém. E se ele não está vivendo aquilo, ou ele é hipócrita, ou ele um sem noção mesmo, né? Ou ele precisa dizer, ou ele já disse, olha, eu estou te falando, mas eu estou igual. Eu estou precisando de ajuda igual você. Minha vida está horrível também. Mas a gente não pode ficar horrível. A gente tem que se animar um ao outro aqui para sair desse negócio. Vamos falar com Deus, vamos orar. Você ora por mim, eu oro por você. Né?
Porque tem coisa que é só Jesus na causa, né? A gente começa a ajudar e depois a gente fica tremendamente enrolado. Você diz amém ou não? Falei ontem que a gente não pode fazer sem ser. O Sérgio abriu essa reunião aqui, esse tempo aqui nosso, falando sobre que Deus não faria nada se não fosse a partir de nós mesmos, né? Você usou uma expressão assim, né? Deus quer começar, qualquer obra, qualquer avivamento, qualquer coisa, Deus tem que começar em algum lugar, em nós, né, Sérgio? Que seja em nós primeiro, né? E eu falei que nós precisamos ser para fazer discípulos. Ser para fazer discípulos. Nós precisamos, de verdade, assumir um compromisso com aquilo que a gente chama de propósito eterno de Deus, que na boca é lindo. Na boca a gente até fala, todo lugar que a gente viaja, tem alguém que passou lá pregando o reino, o evangelho do reino, com certeza vai ter alguém dizendo assim, não, porque Deus quer ter uma família com muitos filhos, conformes a imagem de... Para quê? Para a glória de Deus? Isso é um discurso para tudo que é canto, é ou não é? Tem até música, Daniel Souza fez uma música bonita também, que diz que Deus quer ter uma família de muitos filhos, conforme a imagem de Deus. Em primeiro lugar é o seguinte, onde é que está isso escrito na Bíblia? Outra coisa que eu quero te falar. Eu vejo tanta gente falando assim, Deus quer ter uma família de muitos filhos, parece que aquilo ali se torna o propósito da pessoa. Meu foco é que Deus tenha uma família de muitos filhos conforme a imagem de Jesus. Cara, é muita coisa para o meu caminhão, nem cabe. Eu tenho que ter um foco. Um foco que eu tenho que ter. E qual é o meu foco? Para onde eu tenho que olhar? Para que Deus tenha uma família de muitos filhos, conforme a imagem de Jesus, por louvor do seu nome. Quem quer ter uma família é Ele. Ele quer ter uma família. O que eu preciso ver? Esse texto, ou essa frase, que eu não sei, na verdade, quem é o pai dela, se foi algum irmão da Argentina lá que montou, de verdade, não sei. Mas Romanos 8, toda vez que eu vou falar do propósito eterno, toda vez, sem exceção, eu abro Romanos 8 e vou ler o versículo 28 e 29. Toda vez. Eu não consigo nem entender o propósito eterno se não for a partir desses dois versículos. Entendeu? Todos encontraram, diga amém. Paulo escreve assim, sabemos, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos ou não sabemos? O que a gente sabe? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... A gente sabe disso mesmo? Será que isso aí é uma realidade para nós? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que quando a gente está passando tribulação, as duas perguntas mais fortes na nossa boca são: onde foi que eu errei? Ou então, por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Por que essa teologia é a mais forte para a gente? A lei da semeadura, né? É a lei da semeadura e da colheita. Por que essa teologia de Gálatas 6 é mais forte? Gálatas 6, Paulo diz, sabemos também, né, que de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Por que isso está vivo dentro de nós? E na hora que a gente está passando problema, a gente pergunta, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? O que eu plantei para estar colhendo esse negócio? Gálatas 6. 6 em diante ali, né? Por quê? Se todas as coisas cooperam para o bem. A gente diz isso, mas a gente não quer saber na hora
que coopera para o bem. A gente quer saber onde é que a gente foi errar, até para consertar, sei lá o quê. Né? Onde foi que eu errei, Senhor? Você cria um filho dá um problema lá adiante, fica, Senhor, por que eu errei com esse garoto? Você está com um problema financeiro grave e você diz, Senhor, onde foi que eu falhei? Onde foi que eu errei? Uma coisa acontece na tua vida, você não espera que aquilo aconteça e você diz, onde foi que eu errei? O que eu fiz para estar pagando esse negócio aqui? É uma visão dos amigos de Jó. Lembra dos amigos de Jó? Os amigos de Jó tinham uma teologia como essa, nossa. Eles falam, você pecou. Simples assim. Por que você pecou? Porque olha como está tribulado. Olha como está atribulado. Você pecou, pô. Jó não tinha uma teologia diferente, porque Jó dizia, eu não peguei. Inclusive, eu nem entendo porque eu estou passando por esse negócio todo. Alguma coisa está errada, porque eu já vasculhei tudo, não encontrei erro em mim. Deus é que está querendo me arrebentar. Deus é que está querendo me quebrar todo, porque eu não entendo. Eu não entendo por que eu estou passando por tão grande tribulação. Capítulo 1, versículo 1 de Jó, do livro de Jó, começa mais ou menos assim. Havia na terra de Uz, lá em Tapetim, não, em Tapetim não, fica tranquilo. Na terra de Uz, um homem cujo nome era Jó. Quem era Jó? Ó, capítulo 1, versículo 1. Homem íntegro. Tem versão que fala perfeito, teleios, completo, pleno. Cara completo, perfeito, íntegro e reto. Porque o homem íntegro, ele é reto. O homem que tem coração inteiro, ele vai praticar a justiça, ele é reto. Quem mais Jó era? Temente a Deus. Diga temente a Deus. O que um cara temente faz? Se desvia do mal. Temente a Deus que se desviava do mal. O cara temente a Deus se desvia do mal. Por isso que Deus tem que plantar temor na gente. Diz que o homem pede sabedoria, né? Dá sabedoria, Senhor! Aí Deus enche ele de temor, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E tem gente até que não gosta de temor. Tem gente que fala assim, não, temor não, eu prefiro amor. Uma vez eu estava no encontro de pastores e um pastorzão, assim, famosão, assim, muito querido, ele falou assim, pô, Franco, esse papo de temor, eu prefiro amor. Eu quero me relacionar com Deus na base do amor. Eu falei, querido, mas o amor de Deus nos disciplina. Deus não disciplina porque está com raiva. Tem até irmão que fala isso, né? Tem irmãozinho desavisado que diz assim, Deus ama, mas também, ó, como se fosse duas coisas separadas. Deus ama, mas também ele te arrebenta. Não, ama. Ele te corrige porque ele te ama. A disciplina está embutida no amor. O pai que ama o seu filho cedo o corrige. O pai que não ama o filho retém a vara, mas o que ama desce a vara. A Bíblia diz que o amor verdadeiro corrige. Por que o amor verdadeiro corrige? Porque o amor verdadeiro quer produzir temor. Por quê? Porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então, amor e temor conjuga junto. Você pode amar o mar, mas pode também temer o mar. Ama, mas teme. Aí eu amo a montanha, mas temo a montanha. É bom temer também. Então, Deus é assim. Ame Deus, mas também tema a Deus, porque temor é o princípio da... E não tem nada desassociado, não. Você pode amar profundamente e temer também, ter um respeito profundo por ele, um cuidado profundo para não feri-lo. Então, Jó era esse homem temente que se desviava do mal. Eu até digo assim, ó, o temor, o amor nos move a fazer a vontade de Deus. E o temor nos guarda de entristecer o Senhor. Então, amor e temor são lindos. A primeira igreja, quando Ananias e Safira morreram ali, fulminados, ali, o colesterol estava alto. Se fosse hoje, ia dizer, não, o açúcar estava alto, o irmão morreu. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Deus é dono da vida e da morte mesmo. Ele que manda o negócio, né, na hora. Né? A vida é um fio, na hora que ele decide, vai mesmo embora. Né? E aí foi um monte assim, fulminado. Né? Mas diz a Bíblia que quando Ananias e Safira morreram, caiu um grande temor no meio da igreja. Quer dizer, uma igreja nova, exuberante, cheia de amor de Deus, cheia do Espírito Santo. Amém?
Mas temor ele não conhecia ainda não. Mas quando o papai desceu o temor, logo depois disse que a igreja ela era edificada no temor do Senhor, inclusive. Ela crescia e era edificada no temor. Temor é um combustível muito legal, amado. Amém? Despreza o temor do Senhor, não. Aprende com ele, aprende que é bom. Temor é bom. Amém ou não? Amém. Deus traz temor, sim. E trouxe para a igreja. Trouxe ou não trouxe? Você lembra daquela mulher de Tiatira? Aquela mulher que a si mesmo se dizia profetiza? Ensinava a galera a prostituição, a porneia que ela ensinava. Ela ensinava, além de profetizar, de ser maestra, né? Mestra lá da igreja lá, ela ensinava a prostituição. A repreensão do Senhor, primeiro, era para a liderança. Eu tenho contra ti que tu toleras essa mulher, tu é tolerante com essa mulher. Ó, que coisa interessante. Você está tolerando esse negócio aí. Né? Porque muitas vezes a gente tolera em nome do amor. É o amor, esse amor equivocado que faz a gente pensar que tem que tolerar tudo errado, entendeu? Aí em nome do amor vai tolerando. Ó, já falei para você, arruma essa casa. Essa mulher está fazendo maior bagunça aí no meio dos meus filhos aí, ensinando prostituição. E ensina mesmo. A gente tem ensino hoje com relação à porneia. Tem ensino na internet de pastor falando sobre masturbação, sobre fazer sexo no casamento. Isso aí é o ensino da mulher lá de Tiatira. O Senhor definiu uma coisa assim, ó. Eu vou colocar você de cama, mulher. Vou colocar você de cama, e vou colocar os caras aqui dentro contigo em grande tribulação. Paciência do Senhor, né? Deite tempo para que você se arrependesse. Você está enrolando. Então, vou tomar uma decisão agora. Vou colocar você de cama. Primeiro passo. Agora, na caminha, porque Jó falou que Deus fala quando está no leito. Cama é uma bênção. Cama, quando está dodóizinho, é hora de ouvir papai. Então, você vai ficar na cama para ouvir. Se você não se arrepender, qual é a próxima sentença do Senhor? A gente não lembra, sabe por quê? Porque esses são os textos que a gente não quer nem ver. Porque a gente não pensa nesse Jesus. Parece que esse Jesus é o Jesus do Velho, é o Deus do Velho Testamento, que mata. Ele falou: matarei teus filhos. Eu matarei teus filhos para que todas as igrejas saibam que eu sou aquele que sonda mente e coração e vou retribuir cada um segundo as tuas obras. Com Deus não se brinca. Mas a gente não gosta. Esses textos, inclusive, tem gente que esquece. Eu ouço alguns irmãos falando da graça de Deus, que eu digo, meu Deus, que viagem. Longe de vários textos. Dá vontade de arrancar várias páginas da Bíblia do cara. Deixa eu me dar aquele capítulo ali. Aquele também. E arrancando. Parece que o cara não lê mais a Bíblia. Ele foca só aqueles textos. Você se lembra daquele cara chamado Juan Jesus Miranda? O que disse que era Jesus? Ele fundou uma comunidade chamada Crescendo em Graça. Em bom castelhano lá era... Na verdade nasceu, ele era porto-riquenho, depois foi para Miami. Crescendo em Graça. E no Brasil tinha mais de 10 mil adeptos. Eu conheci uma liderança desses caras aí quando eles começaram a desviar. O desvio começou assim. Os caras chegaram à conclusão que a lei, o Velho Testamento, não precisava mais. Então, eu conversei com a liderança nesse tempo, que eles estavam excluindo o Velho Testamento da Bíblia, do livro deles, lá, da Bíblia deles. Não precisa mais não, isso aqui é lei, que a gente está na graça, é outro tempo, outro período. Falei, queridos, vocês estão cometendo um grande equívoco. Por quê? Porque o próprio Cristo, ressurreto, caminhando no caminho de Emaús com os discípulos dele, começou a explicar ele mesmo a partir dessa escritura que vocês querem jogar fora. Então vocês estão cometendo um grande equívoco. Jesus se revela nessa escritura. Você precisa conhecer Jesus nessa escritura também. Inclusive não tinha Novo Testamento escrito. E onde é que vocês acham que os apóstolos encontravam inspiração para ensinar? Senão nesse livro que vocês estão jogando fora. Nesses livros, né, que eles estão arrancando um monte. Eles não ouviram, claro que não ouviram. O cara era um homem tão cheio de oratório, tão bom de Bíblia, que ele ajustou os textos, assim, os versículos, e o pessoal foi, aquela multidão começou a ir atrás. Ele deu o segundo passo dele. O segundo passo dele foi arrancar todas
cartas que não fosse a de Paulo. Ele ficou só com Paulo. Por quê? Porque quem consegue engolir Tiago? O próprio Pedro. Pedro também pega pesado. Se chamais a Deus como Pai, se tem Ele como Pai, disse Pedro, Ele que não faz nenhuma acepção de pessoas, você deve se portar com temor e tremor durante a tua peregrinação. Pedro é o homem que conheceu a graça como ninguém. Pedro negou Jesus 3 vezes, dias depois está sendo chamado para ser pastor. Se fosse a gente deixava uns 10 anos na cadeira para esperar se arrepender. Dias depois ele chamou. Quem conhece a graça como Pedro? Mas foi Pedro que disse, com temor e... Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se você fica chamando ele de papai, que tem gente que diz, né? Deus é pai, não é padrasto, não, meu irmão. Vai dizer que Deus é pai, não é padrasto, que ele vai tratar você, ó, na maciota, vai quebrar teu galho. Que nada, nego. É porque ele é pai que você deve temer e tremer. Porque ele não vai tratar você com acepção. A borracha vai cantar. Entendeu? A vara vai cantar, porque ele disciplina mesmo. Ele corrige mesmo. Entendeu? Corrigiu lá Ananias e Safira, corrigiu depois aquela mulher de Tiatira e corrige a gente hoje. Tem um monte de gente levando varada hoje e não sabe o que está apanhando. 1 Coríntios 11, Paulo diz, não é a ceia do Senhor que estão tomando, não, estão brigados, contendendo, divididos. E é por isso que no meio de vocês tem gente fraca, tem gente doente, tem gente até que dorme, já foi. Que vive brigando e ceando, brigando e ceando, brigando e ceando. Tu acha que Deus vai ficar assistindo esse negócio? Mas hoje a gente explica tudo, né, cara? A vara quando canta a gente explica. Mas Paulo explicou assim, ó, tá desse jeito porque é brigão, porque está dividindo a igreja. Igreja não se divide, entendeu? A igreja é uma. Então fica nessa tua amarra aí, nessa tua briga aí, tu vai ver o que vai te custar esse negócio. Então voltando para o meu amigo Jó, que eu já divaguei muito aqui, fora da janela, Jó já era esse homem. Temente a Deus, que se desviava. E eu te pergunto, então, por que Deus moeu esse cara? Se ele já era esse cara. Porque quando Paulo fala do propósito eterno de Deus, a frase que a gente deu já até define, né? Diga propósito, o quê? Eterno significa que não começou há 2000 anos atrás. Esse negócio de conformar a gente com Jesus, primeira verdade é a seguinte, diga comigo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Fala forte. Sabemos que todas as coisas... Do bem de quem? Primeira coisa é o bem daqueles que amam a Deus. Me desculpa, tá, irmãos? Mas eu preciso dizer isso. O que é? Nós somos daqueles que gostam de cantar Ele me ama, me ama, me ama. E é verdade, eu também gosto. Eu sou daquele que canta. Quando faço Deus me ama, eu pulo, fico arrepiado, choro, babo, caio no chão. Mas Deus não procura aqueles que Ele ama, porque Deus ama o mundo todo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, Deus não está atrás, né? Não é difícil para Deus encontrar quem Ele ama. Difícil é Ele encontrar quem ama Ele. Por isso que Ele procura. Procura porque não é fácil. É muito fácil quem Ele ama, todo mundo, ama geral. Ele acha, isso é todo mundo. Estamos incluídos aí, amém ou não? Você diz amém ou não amém? Fala com força. Deus nos ama, ama ou não ama? A pergunta, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, é que Deus faz cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Porque tem um monte de gente que não ama a Deus, mesmo sendo amado por Deus, não ama a Deus. Como é que a gente sabe disso? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Para Deus, para minha mulher, para ela se sentir amada por mim, tem uns negócios. Por exemplo, Denise não suporta que ela converse comigo e eu vou respondendo ela e fazendo outra coisa, entendeu? Não, tá legal. Não. Eu tenho que parar. Eu tenho que olhar para ela e dizer, fala, meu bem.
todo ouvidos para você. Fala, querido. Se eu começar a falar assim de qualquer jeito, ela não gosta. Ela não se sente amada. Entendeu? Então, tem umas coisinhas assim que eu tenho que ter muita sensibilidade com a minha mulher. Mulher, assim. Não falar bem das mulheres, um pouquinho. Né? Mulher, assim. Eu já falei com meu filho, filho, tem atenção, cada um tem a tua, descubra a tua. Eu preciso descobrir a minha. Mas mulher, assim, você fez uma visita, uma família, você está... Ela está cansada, você também, mas você está com disposição de fazer uma outra visita ainda. Aí ela diz assim, filho, estou cansada. O homem naturalmente para o carro e diz, pode descer, filha, fica aí que eu vou lá. Ela, não. Você não entendeu nada, cabeção. Quando a mulher diz que está cansada, não é para você largar e ir embora, é para você ficar com ela. Não, porque o homem é capaz, tranquilo, o homem é muito prático. Está cansada, fica aqui que eu vou lá e resolvo. Ela não, ela diz não, faz aquela carinha assim, de gato de bota, assim, ai, você... Então, para eu dizer para minha mulher, eu te amo, tem algumas coisas que eu preciso fazer, entendeu, amados? Para não ficar só de palavras. Para dizer, esse cara me ama mesmo. Entendeu? Agora, Deus tem uma forma que ele se vê amado. Lembra que eu falei que Jesus falou, esse povo me honra com os lábios, seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrina de homens. Deus, ele vê amor quando a gente se apega à palavra dele. Quando a gente se apega à palavra do Senhor, com zelo, quando a gente olha para ela e não quer só olhar para ela para pregar, mas para guardar, e ninguém guarda só falando, guarda praticando. Na verdade, a única maneira de a gente guardar a palavra é na prática. É igual receita de comida. Tem gente que não precisa nem olhar a receita para fazer, não é? Faz tanto que vai no automático, não é assim? A palavra é assim também. A palavra a gente vai encarnando ela. A gente vai encarnando, a gente vai encarnando, a gente vai encarnando, até que ela está encarnada. Às vezes você não sabe nem um capítulo, nem um versículo, não sabe o endereço dela, mas sabe que ela é do Senhor. E você quer viver aquela palavra. Você diz amém ou não? Você diz amém? Amar a Deus é se dispor a viver a palavra dele. É ter zelo. Entendeu? Amar a Deus é, de verdade, se comprometer com os mandamentos dele, com a didaquê, que o Zé estava falando lá. Você ficar só no querigma, Zé. Só, eu creio. Jesus é Deus, eu creio. Ele foi exaltado, eu creio. Está à destra do Pai, eu creio. Ele foi glorificado, aleluia. Ele quer te batizar com o Espírito Santo, amém. Mas você ficar aí, meu irmão, se você não entrar no marido ame sua esposa como Cristo amou a igreja, deu sua vida por ela. Se você não entrar nos filhos, obedeçam em tudo os vossos pais. Se você não entrar, hospedai-vos uns aos outros sem murmuração, orai uns pelos outros, confessai vossos pecados uns aos outros e vai. Você vai ficar só no eu creio e fica ali no eu creio. É uma fé sem obra. É uma fé morta. É inoperante. Porque todo esse poder que Deus nos deu foi para realizar. Nós fomos feitos para as boas obras, disse Paulo aos Efésios. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Amém? Deus espera que tudo que Ele deposita em nós dê fruto. Nós somos como aquela terra que recebe a chuva. Hebreus fala lá, uma terra que recebe chuva e dá abrolhos, espinhos, perto está da sua maldição. Então a gente não pode ficar só recebendo do Espírito e dando espinhos e abrolhos. Recebe do Espírito, dá espinhos e abrolhos. Recebe do Espírito, dá espinhos e abrolhos. Não pode, nego. Não pode. Quer graça, se humilha. Quer amor, abre o teu coração para amar, porque Deus não deposita o Espírito Santo dele para ficar enclausurado num coração fechado. Você diz amém ou não? Deus quer que a gente ame. Ele derrama do Espírito Santo dele para a gente amar mesmo a Deus e o nosso irmão. Deus, agora esse amor tem que fluir. Não pode ser só um depósito e daqui a pouco a gente faz igual o mar morto lá. Quem já viu o mar morto de perto? Você não consegue nem boiar lá dentro, meu. Tanto sal. Quando eu vi o mar morto, pela primeira vez, foi muito engraçado. Eu me lembrei de uma mensagem de Jorge Mitian, chamado Rio ou Lago, onde Mitian fala sobre
aquela pessoa que só recebe e nunca dá, morre. Uma água que só recebe e não dá, morre. E essa é a realidade do Mar Morto. O Mar Morto está muito abaixo do nível do mar. Toda aquela água ali da Galileia, toda aquela região que tem água, do próprio Rio Jordão, vai tudo para lá. E aí, o que o Mar Morto faz? Recebe, e não dá nunca. Qual é a condição dele hoje? Morto. Está morto por quê? Porque é um receptáculo de água. Não dá. O rio é vida. O rio comunica. O rio está sempre levando, entendeu? Tem que dar. Dar é a chave. Amar é a chave. Amém? Nós fomos chamados para amar. Você diz amém ou não? Deus não espera que a gente faça isso da nossa força. Por isso que Ele derramou o Espírito Santo nos nossos corações. Romanos 5,5 diz lá que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, agora o amor de Deus em nós tem que fluir, nego velho. Se não fluir, está errado. Alguma coisa está errada. Você diz amém ou não? Amém. Você lembra lá de 1 João 3,16? 1 João 3,16, não é João 3,16 não. Quem lembra de cabeça? Nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu sua vida por nós, para quê? E nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Amém ou não? Diga de novo. Nisto conhecemos o amor. Em que Cristo deu sua vida por nós. E nós devemos dar nossa vida aos irmãos agora. Não é aos irmãos, é pelos irmãos. Na verdade, a gente não dá a vida para ninguém, a gente dá a vida para Deus em favor do outro. Se você pegar a tua vida e dar para alguém, ela não vai saber o que vai fazer com a tua vida. Tu pega teu marido, toma, eu te amo tanto, toma minha vida. Ele não vai saber o que vai fazer com a tua vida. Nem tua mulher sabe o que vai fazer com a tua vida. O propósito é dar a Deus. Efésios 5. Sede imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor, assim como Cristo nos amou e se entregou a Deus por nós, em aroma suave. A gente se entrega a Deus pela pessoa. A santidade que Deus espera da gente é que a gente se entregue a Deus por alguém. O marido se santifica pela esposa como? Se entregando a Deus por ela. A mulher se santifica como? Se entregando a Deus. Quando ela se entrega para ele, coitadinha, sofre muito. Ele não sabe nem reconhecer você. Teu trabalho lá, de dona de casa, que não tem remuneração nenhuma, não tem 13º, não tem sindicato que te defenda. E para complicar, dorme no emprego, acorda no emprego. Quem aguenta um negócio desse? Um homem já morreria rapidamente se ele tivesse que acordar no emprego todo dia. Mas a mulher consegue. E quando ela vai lá para fora, ela tem jornada dupla. Ela trabalha fora, trabalha. É um negócio doido. A mulher consegue. Se ela fizer tudo isso para o homem, ela está perdida. Ela vai minguar. Ela tem que crer que ela faz tudo isso para o Senhor. A Cristo Jesus que está aí servindo, disse Paulo. E é Ele que vai te recompensar. Por isso que ele diz, fazei tudo sem murmuração nem contenda. Faz tudo de todo o coração como para o Senhor. Porque é Ele que te recompensa. Quem espera do homem chora, porque o homem não sabe te recompensar. Amém? Quando você faz para Deus, Deus te recompensa. Eu falei 1 João 3,16 para falar do 17. Quem se lembra do 17? Eu tenho uma oração que eu repito sempre. Quer dizer, eu olho, às vezes eu não falo, mas eu faço aquela cara com Deus assim, Senhor, tem misericórdia de mim. É a oração do eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho essa necessidade. Eu oro, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu sei que o Espírito Santo é Deus. Você diga comigo, o Espírito Santo é Deus. Diga assim, Deus é amor. Diga, Deus é amor. Você crê que Deus é amor? Seria correto você dizer assim, o homem que está cheio do Espírito Santo está cheio do amor? Está correto ou não? Por quê? Deus é amor. Pô. Por que o homem consegue falar em línguas, profetizar e ficar sem amor? 1 Coríntios 13. Dá os bens aos pobres, dá o próprio corpo para ser queimado e não ter amor. Profetizar, dom da fé, da ciência e não ter amor. Como é possível? É simples. É quando ele está cheio dos dons e está vazio do doador. Quando ele começa a ficar vazio do Espírito Santo, os dons ficam porque são irrevogáveis, diz a Bíblia.
mas o doador vai embora. Então, a maneira da gente entristecer o Espírito Santo, e Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz também que tem uma forma da gente apagar o Espírito Santo. Eu já fiquei assim, anos na minha vida pensando, como é que um homem, um reles mortal, consegue apagar o Espírito Santo? Outra coisa, como é que o Espírito Santo pode ser apagado se ele é Deus? E eu orava a Deus com essas perguntas, com esses questionamentos todos, entendeu? Um dia Deus me respondeu assim, tive um sonho. E o sonho que eu estava fazendo primeira comunhão, fiz primeira comunhão. Quem fez aqui? Minha primeira comunhão, literalmente Deus me levou para a minha primeira comunhão. E eu estava com uma vela grande, uma blusinha branca. Até me lembrei da minha primeira comunhão, que eu sonhei com uma fita no braço. Nem me lembro o que era aquela fita, mas tudo lá, aquele simbolismo todo, tudo lá. Mas tinha uma música. A música era mais ou menos assim. Para mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas pro pobre meu irmão, para ele a chuva fina vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Como posso ter sono sossegado se no dia em que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei o coração, meu amor eu recusei? Acordei do sonho, quis amarrar o sonho, mas não consegui, né? Falei, meu Deus, que sonho esquisito é esse? Sonho de primeira comunhão. E eu tenho, assim, uma prática. Na verdade, essa prática já foi muito melhor. Hoje está mais fraquinha, mas o Senhor vai ressuscitar essa prática com mais força. O que é? Um sonho, quando vem, que eu crio assim, é Deus. Eu normalmente paro para meditar no sonho. E às vezes na hora. O sono vai embora e eu fico com o sonho. E naquele dia eu fiz assim. Falei, não vou ficar acordado. Peguei, sentei no sofá lá e fiquei pensando no sonho. E eu falei, Senhor, o que esse sonho tem a ver comigo? E aí o Espírito Santo me lembrou uma história que eu demorei a crer que era o Espírito Santo. Eu não cria que era o Espírito Santo. Tinha um irmão lá perto, que a gente ajudou a fazer uma casa para ele. É muito engraçado quando você começa a ajudar irmão. Primeiro que você descobre que tem muito irmão ingrato mesmo, ingrato. Na verdade, os mais ingratos que eu conheço foram aquelas pessoas que mais a igreja ajudou. Impressionante. Eu acho que isso acontece para desanimar a igreja de servir. Entendeu? Mas a maioria é muito ingrato. Você começa abençoando, daqui a pouco o cara acha que até obrigação tua dá. Quando você não dá, meu irmão, acabou. Não ama, não sei o quê. Então, mas aconteceu algo assim interessante. Tinha um irmão que a gente ajudou a fazer uma casa para ele. E eu não sei por que cargas d'água os irmãos não colocaram a telha. Tinha um presbítero lá responsável, mas eu me mudei, virei vizinho dele, batendo papo, reunindo lá a igreja lá em casa. Ele um dia falou assim, pô, Franco, eu estou com 18 goteiras lá em casa. 18 goteiras eu já fiquei imaginando, porque eu morei numa casa que tinha muita goteira, e no Rio de Janeiro, que é uma cidade que chove muito, né? Você tem que ter muito balde, panela, bacia. Começa a chover, tu começa a escorar as goteiras, né? A casa fica um campo minado de tanto negócio, recebendo as goteiras. E eu me compadeci dele e falei assim, cara, eu conversei com o Denise, a gente estava juntando dinheirinho para comprar um carro para a Denise. E eu falei, Dedê, vamos fazer o seguinte, vamos dar a última forma no carro, vamos botar um telhado nessa casa do nosso irmão. E aí chamei ele para ter uma conversa, e ele foi lá falar com a mulher dele. Mas é aqueles caras que quando fala com a mulher muda de ideia, já sabe? Conhece esses cabras assim? Tu dá uma ideia boa para ele, mas não sei que tem uns homens que nesse sentido precisam de muita ajuda, cara. O negócio está claro diante dele, mas ele vai lá, a mulher reverte, ele volta bilolado, assim, sem direção, assim. E eu já tinha acertado com ele de botar a laje. Quando ele voltou, ele falou, sabe de uma coisa? Meu amorzinho lá falou que quer fazer um terraço. A gente quer meter lá uma churrasqueira,
Um negócio bonito para receber os irmãos. Mas eu fiquei pensando, o cara não teve dinheiro para construir a casa, como é que ele vai construir o terraço? A gente ajudou ele a construir a casa. E aí, quando ele falou que queria construir o terraço, eu falei, amém, glória a Deus. Economizei. E eu lembrei desse irmão. Eu confesso que eu lembrei. Mas eu, na hora, descartei ele. Falei, Senhor, tu não pode estar me cobrando esse assunto. Tu é testemunha. Eu chamei esse irmão para conversar. Como é que agora tu está dizendo que eu tenho que... Não estou me compadecendo dele? Para mim, a chuva no telhado é cantiga de niná. Para o pobre meu irmão, para ele a chuva fina vai entrando em seu barraco, faz lama pelo chão. Como posso ter sono sossegado se no dia que passou, meus braços eu cruzei, como posso ser feliz? Ah, Senhor, pelo amor de Deus. Não é comigo. Ele é que não quis o telhado. Mas o cara não saía da minha frente. E aí eu fiz uma oração assim, Senhor, se és tu falando, eu quero um texto na Bíblia. Eu quero aqui a Bíblia falando comigo. Eu quero ler aqui a Bíblia falando, não ter dúvida nenhuma que é o teu Espírito. E aí suavemente veio no meu coração assim, 1 João 3,17. Eu me lembrava do versículo 16 de cor. Que nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. E o 17, eu falei, irmão, o 17. E o 17, o que dizia o 17? O 17 não estava ali. E eu então abri minha Bíblia e fui ver o 17. O que está escrito no versículo 17? Como é que é? Se alguém o quê? Tiver recursos materiais desse mundo e ver seu irmão padecer necessidade e fechar o coração para o irmão, qual é a pergunta que João faz? Vou perguntar a pergunta do João. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Vou fazer uma pergunta. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Como é que esse amor de Deus foi parar no irmão? Romanos 5,5. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas agora o meu irmão, cansado, alma penada lá, não queria botar telhado, e eu queria fazer um terraço, e eu quis ajudar. Como é que o amor de Deus, Franco, vai permanecer dentro de você, Franco, se o teu coração fechou para esse cidadão? E aí eu fiz uma pergunta, olha, eu me quebrantei na hora, porque não tinha texto mais claro. Eu fiz uma pergunta a Deus, Senhor, onde foi que eu errei? E Deus falou, se fosse teu filho. Quando o filho nosso traz uma bobagem, uma ideia bobagem para a gente se dá por vencido ou a gente persevera com ele? Se fosse meu filho, eu sei o que eu teria feito. Eu chamaria a mulher dele para conversar. Vamos lá, vamos falar com a tua mulher. Deixa eu te ajudar que tu está fraquinho. E conversaria com ela, olha, vocês não tiveram recurso, condição para fazer essa casa. Agora vocês têm 18 goteiras. Eu tenho um recurso, eu quero doar esse recurso para botar um telhado. Você não está agindo com sabedoria. Eu convenceria ele, eu me gastaria com meu filho, é isso que eu faria. Mas o contrário disso, o que eu fiz? Desprezei, economizei e, para piorar, fechei o coração. A pergunta é, como o amor de Deus pode morar no coração fechado? Essa é a pergunta de João. E foi uma libertação para mim, porque pela primeira vez eu entendi Tessalonicenses 5. Não apagueis o Espírito. Ali na hora eu entendi. Como é que o homem apaga? Fechando o coração. O Espírito não apaga no universo, o Espírito apaga dentro dele. Apaga dentro dele. Hoje eu peguei um crentaço, dizendo o seguinte, não, eu vou me separar dela, por quê? Porque o amor acabou. Eu deixei. Conversa vai, o amor acabou. Mas daqui a pouco o crente diz assim, Deus é amor. Até canta a música do Asaf.
Deus é amor, Deus é amor. Olhando para outra já. Deus é amor, Deus é amor. Aí eu volto ao assunto. Como é que um crente diz que Deus é amor e consegue dizer que o amor acabou dentro dele? Tem uma resposta. Apagou. Espírito, toca aqui, meu amigo. Tu não está aqui na primeira fila à toa, não, está esperto. Apagou o espírito. Pô. Aí ele pode dizer que não ama mais a esposa, de verdade. Pode dizer que não ama mais ninguém. Porque Deus é amor. Como o amor de Deus vai ficar num coração fechado? De um homem que se magoou com a mulher e fechou o coração com ela, da mulher que fechou o coração para o marido, do pai que fechou o coração para o filho, do filho que fechou o coração para o pai, do irmão que fechou o coração para o outro irmão. Como é que esse amor vai ficar aí dentro? Não tem como. O amor de Deus não fica no lugar enclausurado. Ele não fica numa solitária. O amor de Deus fica num coração aberto. Ele é um rio que flui. Ele corre em direção a outra pessoa. O amor tem necessidade de outro. O amor, diga comigo, o amor tem necessidade do próximo. O amor tem que ir para o próximo. Se você fecha, você sufoca o amor. Você já viu aquela experiência da velhinha e do copo? Que você vem com um copo assim. Eu, quando queria ensinar esse princípio do amor no coração para os jovens, eu pegava a velhinha, que essa experiência já tinham feito várias vezes na escola, né? Aí pegava a velhinha, pegava o copinho e fazia assim, ó. Fechou o foguinho. O que acontece com o foguinho? Apagou. Coração fechado. Quantos jovens têm o coração fechado para os pais? Vários, tem uma mutuela. Tu vai em retiro de jovem, tu vê um monte de jovem doente. Magoado com o pai, com mãe, com o namorado que foi. Porque às vezes, irmão, a gente fala de defraudação no meio da igreja, do cuidado e do perigo da defraudação, é porque defraudação fecha o coração do outro. Você desmancha o namoro e matou a discípula, entendeu? E o discípulo junto, um para cada lado. Fica magoada, coração fechado para o irmão. Pergunta, como pode o amor de Deus permanecer nele? Não permanece. Essa é a pergunta de João. Não fica. Por quê? Porque Deus é amor, e amor é rio que corre. Tem que ter a janela aberta, a porta aberta, tudo escancarado. E não é fácil. Porque a gente não quer escancarar o coração para os outros que a gente acha que está errado. Dia seguinte eu chamei o irmão lá. Foi muito interessante, foi uma lição para mim. Conversei com o Denise e voltei ao assunto com o irmão. Falei, Denise, o carro babou de novo, vamos para o irmão. E chamei, e ele veio falar comigo. Quando eu comecei a falar, ele começou a chorar. E ele falou assim, Franco, eu já tinha visto isso já. Eu não tive foi coragem de voltar aqui e dizer, cara, me arrependo. O que você está falando é verdade. Eu preciso me humilhar, eu preciso ser humilde. Minha mulher, nós precisamos de ser humildes. Vocês nos ajudam. E choraram, e a minha vergonha ainda foi maior. Por que a minha vergonha foi maior? Porque eu nem sabia que Deus já estava trabalhando na vida daquele irmão. Tive que voltar lá na primeira comunhão, brincadeira, né, cara? Para Deus falar. Diga assim, tudo coopera para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus. Por que eu estou falando de amar a Deus e estou falando do amor, irmão? Porque o amor, irmão, é o termômetro. Quando Jesus chamou os discípulos e deu um novo mandamento para eles, porque era novo mesmo. Tem gente que não se liga não, mas é novo. O mandamento antigo, ame o teu próximo como a si mesmo. Eu vou dar um novo mandamento para vocês, disse Jesus. Ame o teu irmão como eu amei. Porque assim, quando eu te amo como eu amo a mim, se eu me amo pouco, eu amo você pouco. Concorda? Se você me fizer um mal, aí eu paro de te amar, porque o limite do meu amor por você sou eu. Então eu não posso te amar e você me batendo. Mas Jesus traz um novo mandamento.
Ele diz que nós devemos amar os nossos irmãos como ele nos amou, ou seja, mesmo apanhando, mesmo sofrendo, mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo rejeitado, a gente tem que voltar lá e amar, e bater na porta e dizer, eis que estou à porta e bato, e sem problema de rejeição, sem nada. A gente tem que amar como Jesus amou. E ele falou assim, todos saberão que sois meus, se tiver desamor uns com os outros. Então a identidade cristã do discípulo é o amor pelo irmão. É a capacidade de dar a vida pelo irmão. Se a gente não está disposto a dar a vida pelo irmão, a gente não está disposto a seguir Jesus. Porque essa é a forma como o mundo vai nos identificar. Todos saberão que sois meus discípulos. Tem gente que acha que se pegar a Bíblia e ficar passeando na rua assim, lá vai um discípulo de Jesus, olha para ele. De preferência uma Bíblia grande, assim, bem grandona mesmo, para mostrar que ele é um discípulo. Mas a Bíblia não diz, Jesus não diz que você é conhecido porque está com um rolo de livro debaixo do braço. Ele falou, se tiverdes amor, todos saberão que sois meus discípulos. Amor. Amor que corrige também. O amor que não abre mão do irmão, mas que também diz a verdade para o irmão. Não é aquele amor babado, não é aquele amor mundano, não. Estou falando amor, amor. O amor que confronta, o amor que fala a verdade. Amém? O amor que diz, não vou te perder, não, mas você tem que ouvir a verdade. Porque, inclusive, se você não ouvir, você se perde. Amém? É amor de Mateus 18 lá, se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti ele só, se ele não ouviu, leva testemunha, se não ouviu, leva a igreja. Esse amor que luta pela alma do cara, não é que deixa ele morrendo dentro de casa, não. É um amor que abre a janela, deixa a luz entrar e vai atrás lá da dracma perdida até achar. É esse amor que eu estou falando, amém? Agora, esse amor fala do nosso amor com Deus também. Por quê? Porque João disse que se eu disser eu amo a Deus e aborreço o meu irmão, olha, o texto aborrecer, a frase aborrecer, a palavra aborrecer é a mesma que Jesus usa, que ele tem que aborrecer pai, mãe, é amar menos, é não considerar digno da minha repreensão. O pai, diga, o pai que ama seu filho, cedo corrige. Eu não preciso dizer que amor inclui palavras de amor, inclui ações de amor, mas eu tenho que dizer que inclui disciplina. Por quê? Porque a maioria, quando fala de disciplina, acha que é outra coisa, que disciplina não é amor, mas é uma coisa que está inerente ao amor. Quem ama não está disposto a perder o outro. Ele vai até as últimas consequências para ganhar. Ele corre atrás mesmo. Mesmo o cara dizer, cara, tu é chato, me larga, eu quero pecar. Tu fala assim, cara, tu quer pecar, mas eu quero te amar. Então eu preciso dizer mais coisa para você. Eu preciso voltar para você quantas vezes for necessária. Amém? Então o amor a Deus se evidencia no nosso amor pelos irmãos. Quanto mais amamos os irmãos, mais Deus fica feliz e diz, esse cara me ama mesmo, olha lá. Amém? Dizer que ama a Deus e não ama o irmão é fácil. Deus não está aqui, você não está vendo ele. Você diz que ama aquele que não está vendo e aquele irmão gordinho ali, bonitinho, que está do teu lado, tu não quer ele. Por N razões que a gente fecha o coração. Eu citei um caso aqui, mas podia ser... Eu conheço vários casos, eu vivi também vários casos. De ofensa, de defraudação, de irmãos que machucam a gente sem querer, outras vezes machucam por querer. Entendeu? Que trai a nossa confiança. N motivos. N motivos. Mas o mandamento é amor. Diz para mim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amar a Deus. Diga, amar a Deus. Nós precisamos amar a Deus. Amém? Somos amados dele. Mas precisamos amar. Um dia estava um cara grandão, assim, com umas 3 mulheres baixinhas pregando para ele, assim, no mercado. E parece que as 3 encurralaram ele num cantinho, assim, e estava falando com ele, e ele, não, mas eu quero dizer uma coisa. Deus me ama. Eu quero dizer uma coisa. Deus me ama. Querendo intimidar as irmãzinhas. Minha esposa tem 1,5 m. Então as coisas altas do mercado ela não alcança mesmo, entendeu? Ninguém pensa nessas coisas, mas bota as coisas no alto. E eu estava justamente socorrendo minha esposa, que ela falou assim, pega aquele negócio ali para mim. Eu não me lembro qual era o produto, eu me estiquei todinho para pegar lá. E quando eu
estou me esticando, o cara está no cantinho falando, não, mas eu quero dizer uma coisa, ó, Deus me ama. E aí eu ouvi e não pude, né? Falei, cara, que legal que você sabe que Deus te ama. Deus te ama mesmo, de verdade. Inclusive Deus te ama você, ama cada uma dessas mulheres, a mim. Agora, posso te fazer uma pergunta? Ele, qual? Você ama Deus? Porque esses são o que o Pai procura. Os que amam a Deus. Os que amam a Deus, vou falar uma coisa aqui, não toma como heresia não, mas vou falar, tá? Os que amam a Deus, essas pessoas são tão privilegiadas. E aí, não é privilegiadas pelo amor não, porque Deus segue amando. Deus não vai amar você mais porque você ama Ele, Ele já te ama. Mas você vai ser privilegiada pelas coisas que acontecem na tua vida. Porque os que amam a Deus, Deus faz com que tudo coopere para o teu bem. Tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Até aquela coisa ruim que você plantou, quando você vê que plantou errado, que se arrepende, chora com Deus, você ama Deus, o que Deus faz? Transforma maldição em bênção. Deus pega aquela coisa ruim mesmo e faz ela, aquela maldição, aquela traição, aquela dor, e faz tudo cooperar para o teu bem. Tudo. Você diz amém ou não? Amém. No final da prova, Jó dizia assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, eu te contemplo, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você diz amém ou não?